Fala galera, esse é o Robot Zoando e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre impressão 3D, tá? Isso é uma coisa que está cada vez na moda agora, né? As impressoras 3D estão com um preço reduzido, ou seja, hoje em dia é possível ter uma impressora 3D em casa. E vocês lembram quando eu falei do botãozinho ali de 100 inscritos, que aquilo ali tinha uma importância muito grande quando eu fosse explicar melhor como funciona a impressão 3D? Pois bem, antes de entrar nesse mérito, né, de como ela realmente funciona, eu queria deixar aqui, vou mostrar para vocês umas fotos que o Jefferson fez, né? Ele é do canal Mundo Android 0800, vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dele. Ele fala um pouco de aplicativos para Android, algumas notícias de tecnologia, então fica aqui a minha recomendação para quem quiser conhecer. E agora eu vou mostrar algumas fotos de como ficou o botão que ele fez, né? Então vou ter que aprender um pouquinho a mexer em edição de vídeo aqui, que eu nunca coloquei essas imagens, eu acho, em vídeos anteriores, mas vocês podem ver que ficou com uma qualidade muito boa, né? Ele fez logo dois, ou seja, se eu já achei trabalhoso fazer ele fez logo os dois. Mas sem mais enrolações, vamos falar um pouquinho da impressão 3D. Bem, qual foi a ideia do botão, certo? A ideia era o quê? A gente ter várias camadas, certo? E eu fui colando uma acima da outra para formar aquele visual tridimensional. O que acontece? Na impressão 3D isso também não muda, né? Até na impressão normal. Vocês já viram uma impressora, como ela trabalha, como uma impressão normal, como funciona? Basicamente, a impressora passa uma camada, né, dando as cores que ela quer, fazendo os tracinhos. Depois vai para a camada de cima, para outra. Então, para exemplificar, deixa eu fazer até um desenho aqui, recorrer ao quadro. Eu tenho um quadro, por que não usá-lo? Então, a ideia qual é? Eu quero fazer uma letra. Então, eu vou começar com um traço. Vamos supor que letra seria. Eu começaria de baixo para cima, tá? Começaria com um traço, outro traço. Aí outro traço, outro traço, outro traço, outro traço. Aí eu faria um traço maior, um traço um pouquinho menor. Aí eu faria outro traço, outro traço, outro traço, outro traço, um traço menor, menor e menorzinho. Então, claro que talvez esteja um pouco ruim de ver, mas seria aqui o contorno da nossa letra, né, do alfabeto, a nossa letra A, certo? Seria aqui a letra A. E ela fez assim, né? Camadinha por camadinha, foi preenchendo de um lado do outro até chegar em cima. Então, para ficar um pouco mais claro, eu vou botar um vídeo aí de uma impressora, né, fazendo uma impressão. Então vocês podem ver que é como eu falei, né? Começa da camada inferior, vai seguindo camada por camada até terminar a impressão. Hoje em dia as impressoras de imagem, como vocês puderam ver, não estava acelerado o vídeo, elas são bem rápidas, né? Coisas de segundos, elas terminam de imprimir uma imagem colorida. Certo? Antigamente não era assim. Antigamente as impressoras, uma bem conhecida era a impressora LX300. Ela fazia um barulho tremendo e demorava muito tempo para imprimir uma página só, em uma página em preto e branco, certo? Então, ao longo desse tempo, não mais do que um pouco mais de 10 anos talvez, nessa faixa, elas evoluíram bastante, né? Elas estão bem mais rápidas, com qualidade bem melhor. E a impressão 3D, ela está seguindo esse ritmo, certo? Então, vou mostrar agora um vídeo da impressora 3D. Como é que ela funciona? Ela vai estar aí, ó, imprimindo a primeira camada, né? A camada de baixo do desenho. Depois ela está imprimindo outras camadas, uma por uma, até chegar na camada final, né? Então está meio lento. Vamos tentar dar uma acelerada aqui no vídeo para ver se fica melhor de visualizar, certo? E vocês podem ver que ela vai fazendo camada por camada. Faz a primeira, sobe para a próxima, né? Da base até o final. E com isso vai ter a impressão 3D final que a gente desejava, certo?
isso, como vocês puderam ver, primeiro a gente faz o que? O desenho no computador, né? Nesse caso tem desenhos já prontos, tá? Então estou aqui com o desenho que foi feito, certo? O logozinho do canal, opa, tá de cabeça para baixo. A logo do canal, certo? Sim, eu tenho uma impressora 3D, um modelo que é bem em conta, bem acessível, certo? Então, como eu disse, é possível ter em casa hoje para fazer umas brincadeiras. Comprei para fazer uns robozinhos futuramente, né? Umas estruturas aí. Vamos ver se vai ficar legal, certo? Mas isso aqui é um comum, né? Que eu falei, que esse aqui, no caso, esse material PLA. É esses tipos de impressora que se pode ter hoje em dia em casa. Normalmente elas imprimem PLA ou ABS, né? São dois tipos de plástico bem comuns, certo? Para impressão 3D. Já é possível também brincar um pouquinho com nylon. É possível se imprimir em nylon, certo? Mas não só isso. Impressoras 3D, né, como eu falei, elas vão estar imprimindo, né, vão estar fazendo alguma coisa a partir de um material. Então existem hoje tecnologias que já estão sendo usadas na medicina para até imprimir órgãos, né? Tem notícias de rins sendo impressos. Se você tem um tamanho maior, certo? Você pode ter uma impressora para imprimir uma casa, né? Claro que aí já não vai usar plástico, já vai usar outro material de construção. Tem impressoras que trabalham já com materiais mais rígidos, né? Alguns metais, até alguns polímeros mais resistentes, certo? Então esse aqui é um tipo simples, mas a ideia se mantém, né? Você vai ter que seguir camada por camada, né? Estrutura a estrutura, até terminar o seu desenho. Então eu acho que ficou claro, né? Porque a ligação com o botão de 100 inscritos, né? Ali no botão a gente recortou, colou outro em cima, colou outro em cima. Essa aqui foi a mesma ideia, só que foi nessa orientação aqui. Não sei se vai focalizar bem, mas está aqui, ó. Cada camadinha foi uma acima da outra, até, no caso aqui da base, até concluir aqui a parte superior. Esse desenho aqui, se eu não me engano, ele está com 2 milímetros de altura e cada camadazinha que ele fazia tinha 0,1 milímetro, ou seja, ele teve em torno aqui de 20 camadas, certo? 1, 2, 3, 4, até chegar no final, para ter esse desenhozinho. Futuramente eu posso mostrar mais alguns tipos de impressora, alguns tamanhos diferenciados, mas eu queria passar a ideia do como é importante. E por que não, claro, ensinar como fazer seus desenhos, né, para imprimir. Mas isso a gente já teve uma noçãozinha também quando a gente fez o nosso botão, certo? Qual é a ideia? Naquele FreeCAD, por exemplo, ou algum outro software que eu vou passar, faz o desenho 3D, certo? E cria o STL. Essa impressora, ela usa um software que reconhece o STL, ou seja, se eu pegar aquele mesmo que eu joguei para um 3D Maker e jogar para o software da impressora, eu vou conseguir ter aquele botão impresso, né? Então fica aí um possível vídeo futuro, certo? Para um possível novo botão, né? Quem sabe? E por hoje é isso aí. Obrigado pela atenção. Se gostaram, me ajudem curtindo, compartilhando, deixem seus comentários, né? Os comentários que eu faço de sempre. E assim, uma coisa que me falaram do último vídeo, né, que teve uma participação especial, é que eu falei ao final, ao invés de eu dizer por hoje é isso, eu falei por isso é hoje. Então, talvez aí um novo bordão para o canal, né? Então, por isso é hoje, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima.